Alexandre de Moraes decretou: Bolsonaro não vai para a posse de Donald Trump. E agora a questão é qual que é o fundamento para isso? Por que é que o STF impediria o contato que pode fortalecer a relação do maior líder político da direita brasileira com o presidente da maior potência do mundo? Como raios que ele justificou isso na decisão? Eu li a decisão e vou contar para você. Mas eu entendo que você deve estar se perguntando isso daí. É também o que eu me perguntava. Afinal de contas, 3 ministros do STF já tinham adiantado que o STF ia barrar a viagem do Bolsonaro, mas eles só apresentaram razões políticas e não jurídicas, como eu mostrei ontem aqui no canal, no vídeo que eu vou deixar para vocês na descrição e na tela no final. Mas o ponto é que eles não deram uma razão jurídica sequer. Eles falaram que a viagem do Bolsonaro projetaria internacionalmente a narrativa de perseguição e que o anúncio do Zuckerberg daria força para fake news. E eu tô até agora sem entender por que é que um posicionamento da Meta prejudicaria um direito do Bolsonaro. Bom, gente, eu li a decisão agora. E o ministro Alexandre de Moraes usou 3 argumentos, 3 fundamentos para impedir a ida do Bolsonaro à posse do Trump, e eu vou mostrar para você como que eles não se sustentam. O primeiro argumento é o de que o Bolsonaro não teria comprovado que ele recebeu um convite para a posse do Trump. Dá uma olhadinha aqui, ó. Não houve, portanto, isso aqui é a adesão do Moraes, tá? Não houve, portanto, o cumprimento da decisão anterior, pois não foi juntado aos autos nenhum documento probatório que demonstrasse a existência de convite realizado pelo presidente eleito dos Estados Unidos ao requerente Jair Messias Bolsonaro, conforme alegado pela defesa. Gente, esse argumento aqui é totalmente esfarrapado, porque o assunto foi objeto de uma ampla discussão pública recentemente, e várias pessoas provaram nas redes sociais e na imprensa que houve sim convite a Bolsonaro. A esquerda tinha dito que o convite que o Bolsonaro apresentou era simplesmente uma resposta automática do site oficial da cerimônia da posse do Trump, mas a imprensa e usuários das redes sociais provaram que não. Dá uma olhadinha aqui, ficou claro, notório, e a imprensa também avalia as coisas aí criticamente e reconheceu aí, ó, Estadão. Estadão verifica, são as agências de checagem às quais o STF e o TSE dão crédito. Estadão verifica. Convite à posse de Trump apresentado por Bolsonaro não é uma resposta automática de site. Defesa do ex-presidente mostrou e-mail recebido pela organização da posse. Veja mais aqui, ó. Além de convidar a posse, o texto também faz convite ao bar Starlight, um dos 3 bares organizados no dia 20 de janeiro. Gente, mais! Olha aí, Poder 360. Leia o convite de Trump para Bolsonaro ir aos Estados Unidos. Cerimonial convida ex-presidente em nome do presidente eleito Donald Trump. Mais um, Correio Brasilense. Bolsonaro é convidado para a posse do Trump e reúne comitiva com 37 deputados. Gente, informação, prova do convite não faltou. Então o primeiro argumento não se sustenta, mas algum se sustenta? Vamos para o segundo? Enquanto isso, vai curtindo o vídeo aí para a voz da nossa indignação chegar mais longe. Vamos para o segundo argumento. O segundo argumento do Moraes é mais sutil, mas é muito errado também. Presta atenção. Para o Moraes, a viagem seria para fins particulares do Bolsonaro e não do interesse público. O que não se sobreporia ao interesse público de impedir a viagem para evitar um risco de fuga. Gente, dá uma olhadinha aqui. Dá uma olhadinha aqui numa parte do argumento aqui que ele colocou. Veja aqui, ó. Realizar a viagem ao exterior para fins estritamente particulares. E aí ele citou o parecer do PGR, do Ministério Público Federal. A viagem desejada pretende satisfazer o interesse privado do requerente, que não se mostra imprescindível. É ocioso apontar que o requerente não exerce função que confira status de representação oficial do Brasil e a sua presença nessa cerimônia oficial lá nos Estados Unidos. Esse foi o argumento deles. Mas o argumento está totalmente errado nas 2 partes do argumento. Em primeiro lugar, a ida do Bolsonaro é sim de interesse público, porque se trata de estabelecer e fortalecer um relacionamento entre uma liderança pública brasileira e o mais poderoso líder global do mundo. E hoje eu mostrei num outro vídeo uma matéria do Wall Street Journal, só vou colocar na tela aqui para você, uma matéria que eu mostrei para vocês, explorei e expliquei num outro vídeo, indicando que o Trump ameaça retalhar o Brasil, aumentando impostos de importação dos produtos brasileiros por conta da guerra jurídica contra o Bolsonaro e mencionando expressamente que barrar a ida do Bolsonaro para a posse do Trump seria um péssimo começo de relações entre o governo Lula e o novo governo americano.
E os Estados Unidos são o segundo país que mais importa coisa do Brasil, para vocês terem ideia da magnitude do interesse público. Eu vou deixar o vídeo na descrição também e no final da tela para você conferir. A segunda parte desse argumento diz que não só seria de interesse particular e não público, mas que existe um risco de fuga. Então a segunda parte é de que existiria um risco de fuga do Bolsonaro. Mas como assim, gente? No caso dos presos 8 de janeiro, nem uma tornozeleira eletrônica impediu eles de fugirem quem quis. Quanto mais o Bolsonaro que não usa tornozeleira. Basta cruzar a fronteira ou entrar num avião para ir para fora do país. Se ele quisesse, ele já tinha fugido. E olhem aqui esse argumento vergonhoso que o Alexandre de Moraes usou para justificar o risco de fuga. Você vai ficar com vergonha aí. Olha aqui o argumento. Ele citou aqui a Polícia Federal e disse, a Polícia Federal, alguns investigados não mais regressaram ao Brasil desde então, como é o caso do ex-assessor para assuntos internacionais, Felipe Martins, que viajou a bordo de um avião presidencial em 30 de 12 de 22, com destino a Orlando, Estados Unidos, sem realizar o procedimento de saída com o passaporte em território nacional, não havendo retornado até o presidente. Que tá provado, gente. Moraes não tem vergonha de usar esse argumento. Como assim? Ou no caso do Felipe Martins, o STF errou, ficou provado. Ele nunca foi para o exterior nesse voo. Não teve nem ida ao exterior, nem fuga, coisa alguma. Gente, a essas alturas, você deve estar aí se perguntando. Caramba, será que tem algum fio de cabelo que justifique proibir essa viagem? Vamos então, gente, para o terceiro argumento, que foi muito bem resumido, muito bem respondido pelo André Marsiglia. Acompanha aqui comigo, eu vou mostrar para você. O que o André Marsiglia trouxe aqui no Twitter, no tweet. Ele disse o seguinte: a decisão motiva a retenção do passaporte do Bolsonaro e a proibição da ida aos Estados Unidos em um indício de fuga, mas se baseia em manifestações de Bolsonaro em apoio a brasileiros refugiados na Argentina e em declarações de que ele poderia pedir asilo à embaixada se decretada a sua prisão. Apoiar refugiado não é indício de fuga, mas é opinião. Asilo em embaixada é um direito, ou seja, o exercício da liberdade de expressão legítimo está sendo tratado como um indício de fuga. É um abuso jurídico evidente. A fragilidade técnica da decisão torna inevitável concluir que se trata aí a retenção de uma medida política e não jurídica. Gente, o Marsiglia disse tudo. O fundamento do Moraes é político, não é jurídico. Juridicamente não se sustenta a decisão. Aliás, como a gente já sabia e só se confirmou. O STF atua no modelo 2 pesos e 2 medidas há muito tempo. Basta eu mostrar para você que o Lula, mesmo depois de condenado em segunda instância, ele podia viajar para o exterior. Isso aí é para acabar, né? É para acabar. Tua indignação já estava assim, agora ela explode. Olha aí, apesar de condenado, Lula pode viajar livremente e, de fato, viajou livremente, inclusive para o Vaticano. Esse é o Brasil do governo Lula Moraes. É o governo da ditadura Lula supremista de hoje. E para que ninguém mantenha o PT no poder a partir de 2026 e a gente coloque o Senado que freie os abusos do STF e para a gente mudar essa realidade, curte o vídeo para mais gente saber o que está acontecendo, entender e não permitir que as coisas não mudem em 2026. Senta o dedo no like e compartilha. E se você não segue o canal, aqui é a sua casa. Ativa o sininho para você ficar sempre informado. E me conta, o que você achou dessa decisão do STF? Você achou justa? Conta aí para mim nos comentários.